falando muito português lá na Inglaterra. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Bora. Dessa vez vamos contar algumas explicações de por que tá tanto brasileiro indo parar lá na Premier League. Vamos dizer quais são os times, quantos são, quais são principalmente os motivos que fazem com que isso esteja acontecendo, que esse movimento tão grande de brasileiros indo jogar na Inglaterra tenha acontecido agora, principalmente nessa última janela, né? Então aparece a vinheta. Para começar, é recorde. 34 brasileiros estão jogando na Premier League nesse momento. Nunca teve tanto brasileiro assim lá. 17 chegaram nessa janela de transferências. E só não saiu. Isso corresponde a 10% de todo mundo que está jogando nesse campeonato. De todos os jogadores que vestem a camisa de alguns 20 times da primeira divisão no campeonato inglês, nasceu aqui no Brasil. E só a França e a Espanha são países que têm mais jogadores, né? Entre os estrangeiros na Premier League, são os que têm mais fora do Brasil. E algumas coisas motivam isso, né? Por exemplo, o visto de trabalho hoje está mais fácil, o poderio financeiro dos clubes ingleses está cada vez maior e o sucesso dos jogadores brasileiros também está muito grande, né? Então, estão indo parar lá, os melhores jogadores sendo parar na melhor liga. Pois é, esse levantamento só leva em consideração os jogadores que estão na equipe principal, né? Porque recentemente, por exemplo, o zagueiro Luizão do São Paulo foi pro time B do West Ham e não tá nessa estatística. Vamos começar sobre as novas regras trabalhistas da Inglaterra. Esse é o principal caminho para esse recorde. O Brexit, que foi um movimento ali da Inglaterra de sair da União Europeia, facilitou a obtenção de vistos de trabalho para jogadores latino-americanos. E isso teve consequências práticas. Durante muito tempo, tinha que o jogador ter jogado pela seleção brasileira para poder ir para a Premier League. Agora, ser titular no Brasileirão e na Libertadores quase sempre é o suficiente. Jogou ali Brasileirão, Libertadores como titular, com frequência, o governo britânico já te autoriza a jogar a Premier League e não tem muito problema. Um jogador que, por exemplo, teve dificuldade de entrar, né, na Premier League foi o Douglas Luiz. Não conseguiu no City, acabou conseguindo no Aston Villa. E agora o André Santos está tendo essa dificuldade, né, no Chelsea, porque no caso ele não conseguiu nem isso, né? Ele estava jogando lá na Série B. Que já se fala até que ele possa vir ser emprestado para jogar na Libertadores, para que aí ele consiga, né, suprir essa questão e ir para o Chelsea no ano que vem. E essa nova regra facilita com que os clubes ingleses consigam pegar os brasileiros direto da fonte, né, direto do Campeonato Brasileiro. E um exemplo recente é o João Gomes, que foi vendido direto do Flamengo para o Wolverhampton sem nunca ter sido convocado para a seleção. Além disso, o poderio financeiro da liga, né, pesa bastante, em que até os pequenos clubes contratam muito, como o caso do Nottingham Forest, que já fez 30 contratações nessa temporada. E também o fato da moeda ser forte, né, influencia bastante, facilita contratar jogadores nesses outros mercados, como é o brasileiro. E os times estão vendo que isso funciona. Pegar jogador brasileiro dá bom. Isso foi muito bem provado pelo Watford com o Richarlison, com o Rafinha pelo Leeds, por exemplo, também. São dois exemplos muito recentes de jogadores que jogaram e foram titulares na última Copa do Mundo. E que deram muito lucro para esses clubes menores. Se valorizaram no Watford e no Leeds United e foram vendidos por um alto valor
E aí os times pequenos também na Inglaterra estão cada vez mais de olho também nos brasileiros, porque principalmente depois dessa facilitação de contratar sul-americanos e vendo que outros já tentaram e deu muito certo. É um movimento muito natural. João Gomes foi agora por esse 17 milhões de euros para o Wolverhampton. Em breve o Liverpool vai estar comprando por 80 milhões de euros. O campeonato inglês já foi considerado hostil para brasileiros. O primeiro a atuar lá foi o atacante Mirandinha, que foi contratado do Newcastle em 1987. Mas só em 2005 o número de brasileiros no futebol da Inglaterra passou de 10. E há 10 anos eram 15. A alta de número de jogadores brasileiros na Premier League foi mais repentina a partir de 2018. Atualmente só 6 clubes da Premier League não têm brasileiros no seu elenco. E as contratações mais recentes de brasileiros na Premier League foram o Danilo, o Felipe, o Gustavo Scarpa, o Andrei Santos e o João Gomes, né? E, por exemplo, o Danilo, o Felipe e o Scarpa todos pro Nottingham Forest, o Andrei pro Chelsea e o João Gomes pro Wolves, né? O Andrei tá jogando o Sul-Americano Sub-20, né? Então ainda não chegou lá em Londres, mas essas foram as últimas contratações. E quando todos esses jogadores estrearem pelos seus clubes, vai ter já o total de 114 jogadores que nasceram no Brasil e jogaram a Premier League. E esses jogadores, como o Lucas falou, foram contratados, né? Teve mais 2 que chegaram nessa janela por empréstimo, que foi o Matheus Cunha, que pertence ao Atlético de Madrid, foi emprestado para o Wolverhampton, e o TT, que é do Shakhtar, se tornou o primeiro jogador brasileiro a jogar pelo Leicester. E agora nós vamos fazer uma passagem rápida para falar sobre quem joga lá. Todos os 34 jogadores que estão na Premier League hoje nasceram no Brasil e passando por cada time. Arsenal tem o Gabriel Magalhães, o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli. O Aston Villa já tem outros 3: Diego Carlos, Douglas Luiz e Felipe Coutinho. No Bournemouth, apenas o goleiro Neto. Os Blues contam com Andrei Santos e Thiago Silva. Já no Fulham, Andreas Pereira, Carlos Vinícius e William. O Leicester tem o TT, já citado aqui nesse vídeo. O Liverpool é quem tem mais até agora: Alisson, Arthur Melo, Fabinho e Roberto Firmino. O City só tem um goleiro, né? O Ederson. O Manchester United com 3: Antony, Casemiro e Fred. O Newcastle possui Bruno Guimarães e Joelinton. Nottingham Forest, Danilo, Felipe, Gustavo Scarpa e Renan Lodge. O Southampton tem o Lianco. Tottenham tem Emerson Royal, Lucas Moura e Richarlison. O West Ham tem o Lucas Paquetá. E o Wolverhampton, né, os 2 que chegaram nessa janela que a gente já falou sobre, João Gomes e Matheus Cunha. Quero saber pra ti quem tem os melhores brasileiros de todos esses times. Na minha opinião, eu fico com o... Difícil, mas eu fico com o Manchester United. São 3 que até um dia... 2 no caso, titulares da seleção brasileira, até pelo menos antes da Copa, o jogo anterior à Copa. E o Antony, que era praticamente o 12º jogador. O Arsenal tem 3 ali, mais 2 que foram para a Copa e um que não. E nenhum dos 2 era titular. O Liverpool tem muitos ali que pisaram na seleção também, mas só o goleiro foi para a Copa. Não, o Fabinho também. Ah, o Fabinho foi para a Copa, mal entrou. Então, o Arthur já passou bastante de estar perto da seleção, eu acho, e o Firmino estava perto ali, talvez seja até o time que até brigue mais perto. Assim, tem o Arsenal e o United, todos esses 3 eu acho que são os que brigam mais, mas o Liverpool pega muito pela fase horrível, né? E eu acho que o Fabinho, inclusive, tá um pouco incluído na fase ruim do Liverpool. O Firmino se machucou quando estava bem.
No final das contas, eu escolho o Manchester United, com Antony, Casemiro e Fred. Eu acho que também acho que o pódio seria esses três, Arsenal, Liverpool e United, não tô falando na outra, mas primeiro é o United mesmo. Então diz tua opinião também nos comentários. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também, porque quer saber mais de Premier League, de jogadores brasileiros, o YouTube vai mostrar pra ti quando a gente postar mais vídeos sobre esse assunto ou outros de futebol em geral. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, porque tem lá também nos stories e no Twitter quando tiver vídeo novo. E é isso, tchau!